Leitura da Lei 12.016, que trata sobre o mandado de segurança individual e coletivo. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que ilegalidade ou abuso do poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Equiparam-se as autoridades para efeito desta lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticado por servidores de empresas públicas e sociedade de economia mistas e de concessionárias de serviço público. Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. Considerar-se-á federal a autoridade coatora se as consequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o mandato houverem de ser suportadas pela União ou entidade por ela controlada. O titular de direito líquido e certo decorrente de direito em condições idênticas de terceiros poderá impetrar mandato de segurança a favor do direito originário, se o titular não o fizer, no prazo de 30 dias, quando notificado judicialmente. O exercício do direito previsto no caput deste artigo submete-se ao prazo fixado no artigo 23 desta lei, contado da notificação. Em caso de urgência, é permitido, observados os requisitos legais, impetrar mandado de segurança por telegrama, radiograma, fax ou outros meios eletrônicos de autenticidade comprovada. Poderá o juiz, em caso de urgência, notificar a autoridade por telegrama, radiograma ou outro meio que assegure a autenticidade dos documentos e a imediata ciência pela autoridade. O texto original da petição deverá ser apresentado nos 5 dias úteis seguintes. Para fins deste artigo, em se tratando de documento eletrônico, serão observadas as regras da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP Brasil. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso com efeito suspensivo, independentemente de caução, da decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, da decisão judicial transitada em julgado. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 vias, com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda, e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, a qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. No caso em que o documento necessário à prova do legado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará preliminarmente por ofício a exibição desses documentos em original ou em cópia autenticada e marcará para o cumprimento da ordem o prazo de 10 dias. O escrivão extrairá cópia do documento para juntá-las à segunda via da petição. Se a autoridade que tiver procedido dessa maneira for a própria coautora, a ordem far-se-á no próprio instrumento da notificação. Considera-se a autoridade coautora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo artigo 485 do novo CPC, sem resolver o mérito. Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos no 485. O pedido de mandado de segurança
poderá ser renovado dentro do prazo decadencial se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com a cópia dos documentos, a fim de que no prazo de 10 dias preste informações que se dê ciência do feito ao órgão do representante judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial, sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Da decisão do juiz do primeiro grau que conceder ou denegar a liminar, caberá agravo de instrumento, observado o disposto no novo CPC, não será concedida medida liminar que tenha por objeto compensação de crédito tributário, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença. Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para o julgamento. As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se refere. Será decretada a perempção ou caducidade da medida liminar ex officio ou a requerimento do Ministério Público, quando concedida a medida, o impetrante criar obstáculos ao normal andamento do processo ou deixar de promover por mais de 3 dias úteis os atos e as diligências que lhe cumprirem. As autoridades administrativas, nos prazos de 48 horas da notificação da medida liminar, remeterão ao Ministério ou órgão a que se achem subordinados e ao advogado-geral da União, ou a quem tiver a representação judicial da União, dos estados, do município ou da entidade apontada como coatora, cópia autenticada do mandato notificatório, assim como indicações e elementos outros necessários, providências a serem tomadas para eventual suspensão da medida e defesa do ato apontado como ilegal ou abusivo de poder. A inicial será desde logo indeferida por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Do indeferimento da petição inicial pelo juiz de primeiro grau caberá apelação. E quando a competência para o julgamento de mandado de segurança couber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator, caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integre. O ingresso do litisconsorte ativo não será admitido após o despacho da petição inicial. Feitas as notificações, o serventuário em cujo cartório corra o efeito juntará aos autos cópia autenticada dos ofícios endereçados ao coator e ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, bem como a prova da entrega a estes, ou da sua recusa em aceitá-los, ou dar recibo e, no caso do artigo 4º desta lei, a comprovação da remessa. Fim do prazo a que se refere o inciso 1 do caput do artigo 7º desta lei, o juiz ouvirá o representante do Ministério Público, que opinará dentro do prazo improrrogável de 10 dias. Com ou sem o parecer do Ministério Público, os autos serão conclusos ao juiz para a decisão, a qual deverá ser necessariamente proferida em 30 dias. Concedido o mandato, o juiz transmitirá em ofício, por intermédio do oficial do juízo, ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento, o inteiro teor da sentença, a autoridade coatora e a pessoa jurídica interessada. Em caso de urgência, poderá o juiz, observado o disposto no artigo 4 desta lei,
poderá o juiz observar o disposto no artigo 4º desta lei. Da sentença, denegando ou concedendo o mandato, cabe apelação. Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. Estende-se à autoridade coatora o direito de recorrer. A sentença que conceder o mandato de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar. O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias asseguradas em sentença concessiva de mandato de segurança ao servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal, somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessado ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender em decisão fundamentada a execução da liminar e da sentença. Dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. Indeferido o pedido de suspensão ou promovido o agravo a que se refere o caput deste artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, quando negado o provimento ao agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo. A interposição de agravo de instrumento contra a liminar concedida nas ações movidas contra o poder público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere este artigo. O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar, se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência da concessão da medida. As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão às liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original. Nos casos de competência originária dos tribunais, caberá ao relator a instrução do processo, sendo assegurado defesa oral, na sessão do julgamento do mérito ou pedido liminar. Da decisão do relator que concede ou denega a medida liminar, caberá agravo ao órgão de competência do tribunal que a integre. Nas decisões proferidas em mandado de segurança e nos respectivos recursos, quando não publicados no prazo de 30 dias contado da data do julgamento, o acórdão será substituído pelas respectivas notas taquigráficas, independentemente de revisão. Das decisões em mandado de segurança proferidas em única instância pelos tribunais, cabe recurso especial ou extraordinário, nos casos legalmente previstos, e recurso ordinário quando a ordem for denegada. A sentença ou acordo que denegar o mandado de segurança, sem decidir o mérito, não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais. Os processos de mandado de segurança e os respectivos recursos terão prioridade sobre todos os atos judiciais, salvo habeas corpus. Na instância superior, deverão ser levados a julgamento na primeira sessão que se seguir a data que forem conclusos ao relator. O prazo para a conclusão dos autos não poderá exceder de 5 dias. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa dos seus interesses legítimos relativos aos seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano, em defesa de direitos líquidos e certos, da totalidade ou de parte dos seus membros ou associados,
na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada para tanto a autorização especial. Os direitos protegidos pelo mandato de segurança coletivo podem ser coletivos, assim entendidos para efeitos desta lei, os transindividuais de naturezas indivisíveis, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si, ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica. Individuais homogêneos, assim entendidos para efeitos desta lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade, ou de parte dos associados ou membros do impetrante. No mandado de segurança coletiva, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante. O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título individual, se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de 30 dias, a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva. No mandato de segurança coletivo, a liminar só poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. O direito de requerer mandado de segurança extingue-se decorridos 120 dias, contato da ciência pelo interessado do ato impugnado. Aplica-se o mandado de segurança, a lei do Código de Processo Civil. Não cabem no processo de mandado de segurança a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Não cabem no processo de mandado de segurança a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé. Constitui crime de desobediência nos termos do decreto tal e não cumprimento das decisões proferidas em mandado de segurança, sem prejuízo das sanções administrativas. Parará. Fim.